Se eu construo uma plataforma de comunicação na qual eu determino que conteúdos vão ser mais relevantes para os usuários do que alguns conteúdos em detrimento de outros, eu estou exercendo um poder enorme em relação a essas pessoas. E se você consome aquilo sem entender que essa lógica de poder está colocada, você pode acabar com determinadas opiniões pouco críticas porque você não entendeu o que era exatamente aquela plataforma. As tecnologias por si só, elas não refletem boas mudanças na sociedade, né? Na verdade, a gente pode sim escalar determinadas soluções e a partir da tecnologia estimular que as pessoas tenham acesso a determinados serviços, a determinados repertórios e diálogos uns com os outros. Tudo isso pode sim e tem sido em várias iniciativas benéficas, mas na verdade, a tecnologia ela só faz sentido se você tem uma cultura que suporta aquilo. Ela por si só, uma plataforma, um algoritmo, um processo por ele mesmo, ele não consegue transformar positivamente se ele não foi pensado para aquilo. E às vezes, inclusive, a gente vê muita coisa com um efeito oposto, né? Os últimos anos da adoção das tecnologias digitais, todo esse nosso processo de democratização da internet, etc., eles têm contribuído, na verdade, para aprofundar a desigualdade, para concentrar cada vez mais as riquezas e os poderes. E é só a gente ver, né, assim, o nível de monopólio dos gigantes digitais, das empresas que a gente está aí consumindo e refém em boa parte dos nossos processos diários de comunicação e etc., é um nível de concentração de poder super perigoso, assim. Então, não necessariamente você tem um efeito positivo disso. Você pode ter, na verdade, um problema enorme para a democracia e para uma série de processos sociais que estavam mais ali caminhando para um lado e, de repente, agora você tem um aprofundamento de determinadas exclusões e você vai criando dois cidadãos, porque na verdade é isso, né? Você tem metade da população global que nem conectado à internet não está. Então, no fundo, a gente vai aprofundando determinadas exclusões e isso é super perigoso, porque você cria uma falsa sensação de democratização de conhecimento numa bolha pequena, num nicho pequeno de poder e, na verdade, você passa a não enxergar toda uma camada da população que está fora. Então, assim, não necessariamente as tecnologias são benéficas por si só. E existe às vezes uma expectativa de que uma determinada plataforma, se ela foi criada para distribuir conhecimento, ela vai fazer isso por si só, mas no fundo, se ela não foi criada e pensada de uma maneira que distribua, você pode ter uma concentração e não uma distribuição. E a gente é muito pouco preparado para pensar sobre tudo isso, né? A gente entende pouco como funcionam essas plataformas digitais, a gente entende pouco como funciona a internet, a gente entende pouco como são coletados os nossos dados, que modelos de negócio estão ali. Então, tem uma série de perguntas sobre esse universo das tecnologias que a gente não sabe como sociedade fazer, não é uma discussão tão simples e acaba que a gente vê processos super abusivos, né? Como que a gente tem visto com as coletas de dados, os modelos de negócio que se permite a partir disso. Então, no fundo, a gente só tem mudança social de fato se a gente mexe nos pactos sociais. E aí, é claro, as tecnologias elas podem ser ferramentas para que isso seja feito. Então, você pode estimular que determinadas políticas públicas, por exemplo, sejam feitas de maneira mais clara, transparente, aberta, atendendo demandas da população na ponta, porque agora você tem um processo de escuta em escala que você não tinha antes. E isso pode ser super benéfico. Mas não necessariamente você vai gerar melhores políticas públicas porque você criou plataformas em que as pessoas podem propor uma política, porque se você não tiver uma camada de educação, se você não tiver discussões públicas de qualidade, se você não tiver um acúmulo na sociedade e todo um contexto e uma cultura que permite que isso seja usado dessa maneira benéfica, você pode inclusive ter o oposto. Não à toa a gente vive, por exemplo, enfim, no mundo, né, um avanço de uma agenda super conservadora em oposição a um processo de ultrademocratização da internet, que era uma ferramenta para ser super libertária, de exposição de pensamentos divergentes, em que as pessoas poderiam ter acesso a muito mais informações e que poderia resultar
em outra lógica e numa lógica um pouco mais progressista, por exemplo, se você olhasse por um determinado ângulo. Então essas coisas não necessariamente são reais, porque no fundo a gente está falando muito mais sobre política do que sobre as ferramentas em si. E às vezes a nossa inexperiência de entender o como são feitas essas ferramentas e o como elas embutem um comportamento político, econômico, estratégico, cultural, fazem com que a gente deposite muita expectativa nas plataformas e não entenda que por trás das plataformas tem pessoas colocando as suas visões e determinando, enfim, colocando determinadas lógicas de poder. Então, para que a gente faça bom uso dessas tecnologias todas que estão à nossa mão, primeiro eu acho que a gente precisa estimular um espírito crítico e fazer perguntas sobre todas elas. Qual é o modelo de negócio por trás? Quem fez? Com que pensamento? Qual é o código de ética por trás de tudo isso? São coisas que a gente se pergunta pouco e que podem fazer com que você use de uma maneira diferente aquilo tudo. Outra coisa que é importante é a gente diversificar nossas fontes, a gente não se aprisionar em uma determinada ferramenta e ter sempre outros caminhos de busca para que a gente possa criar contrapontos, né? Que é sempre importante para a gente não cair numa visão só. E acho que também a gente estimular que outras coisas sejam criadas, assim, porque se a gente estimula que pessoas de diversos olhares possam produzir diversas plataformas e produtos tecnológicos, a gente começa a ter uma multiplicidade de serviços e produtos que talvez gere um ecossistema mais benéfico, porque você tem mais diversidade. Então, quanto mais a gente trabalhar por essas três questões, e quanto mais a gente se educar para estar nisso de uma maneira um pouco crítica, talvez a gente consiga, inclusive, pleitear que as empresas, que quem, enfim, controlam essas tecnologias, sigam alguns códigos de ética que façam mais sentido para aquilo que a gente acredita. Porque, no fim do dia, a gente tem o poder enquanto consumidor, enquanto cidadão que está ali oferecendo nossos dados, nossos conteúdos. Então, acho que passa por uma mudança cultural de entender o que é que são essas plataformas e como a gente se posiciona frente a elas.